aí, Ramiro, devo comprar Itaúsa? É hora de comprar Itaúsa? Não, diz aí, com essa queda recente, agora é hora de comprar Itaúsa. Bom, atendendo a pedidos de dezenas de pessoas, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se é hora ou não de comprar Itaúsa. Como assim, Ramiro? Você pode recomendar investimentos? Não, eu não posso, mas eu posso te ensinar a investir seguindo regras claras, seguindo estratégias claras e te ensinar como fazer para você mesmo ter a resposta dessa pergunta na ponta da língua, sem ter que fazer pergunta para mim ou para alguém no Instagram. Ou seja, o que eu vou te mostrar aqui é libertador, pode mudar a forma com que você investe e tornar essa jornada muito mais tranquila. Por isso, eu peço para que você preste muito atenção nesse vídeo, porque no final eu vou responder, de acordo com 3 cenários, se faria sentido ou não para o investidor de longo prazo comprar Itaúsa. Você vai entender um pouco melhor essa construção, beleza? E se em algum momento você perceber que esse vídeo tá legal, que ele te ajudou, então senta o dedo no like, porque isso me ajuda muito. Tamo junto? Bora rodar a vinheta e eu já volto aqui. Então, qual é o negócio, tá? Por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Aliás, tô gravando na terça, dia 22 de manhã, é o dia que eu publico ele. Errou! Porque todos os dias eu abro caixinha de perguntas no Instagram e todos os domingos, como eu quero trabalhar de forma mais leve, eu abro para perguntas de sim, não ou não sei. E neste domingo, anteontem, eu recebi muitas dúvidas. Muita dúvida que mais se repetiu de longe era se era hora de comprar Itaúsa. E daí, é claro, se muitas pessoas estão perguntando a mesma coisa, é sinal de que esse é um tema que eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que tratar, tá? E eu fui atrás, né? Por que tá todo mundo perguntando hoje? Por que todo mundo decidiu perguntar hoje se vale a pena comprar Itaúsa? E com uma rápida análise, tu já percebe o motivo, né? Primeiro, a Itaúsa é uma grande queridinha da maioria dos investidores. Para ser mais exato, nesse exato momento, existem 713 mil, quase 714 mil investidores, pessoas físicas em Itaúsa. E muito possivelmente alguns deles estão assistindo esse vídeo. Não, falando sério, diz aí, você investe em ações da Itaúsa? Responde aqui abaixo, sim ou não, para eu saber aí qual é o perfil, se na média vocês compram, se vocês têm ou não têm Itaúsa, beleza? Então é uma ação muito queridinha, muitas pessoas têm, e neste ano, pegando o gráfico year to date, elas estão caindo 37%, uma queda maior que a queda do Ibovespa, que você pode ver nesse gráfico aqui que eu pego do BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa, que está ali na faixa de 18,24%. E aí a receita perfeita para curiosidade, né? Uma empresa muito querida, que muitas pessoas falam, que muitos educadores financeiros falam, investida por muitos, que está tendo um resultado pior do que a média do mercado, que está caindo quase 40% no ano. Bom, vamos lá então construir algumas linhas de raciocínio, beleza? Primeiro entender o contexto, do que estamos falando aqui. A Itaúsa é uma holding, tá? Uma holding é uma empresa que tem participações em várias outras, né? É como se a holding fosse uma cidade que tem vários bairros dentro dela, só que a Itaúsa é uma holding concentrada em participações, sabe de quem? Do Itaú, tá? Embora não seja apenas do Itaú, cerca de 90% da participação da Itaúsa é no Itaú. Ou seja, há uma correlação muito grande entre resultados do Itaú, maior banco privado do Brasil, com resultados da Itaúsa. Isso é meio óbvio, né? Beleza, é meio óbvio. Mas o que aconteceu até aqui, não só no year to date, nesse curto prazo, né? Que 8, 9 meses é um prazo muito curto de fato, mas sim em um período um pouco maior. Se a gente voltar algumas décadas no tempo e pensar quem investiu R$100 em Itaúsa lá em 1996, o que teria acontecido com esse cara? Se ele tivesse recebido os proventos e reinvestido nos proventos, ele teria transformado R$100 em cerca de 16 mil reais, mais ou menos 16 mil reais, tá? E antes que alguém fale, mas R$100 em 96 era muito dinheiro. É importante eu dizer que corrigido pelo IPCA seria o equivalente a uns 450, vamos lá, chuta pra cima, R$500 a dinheiro de hoje, beleza? Então, historicamente, foi um bom investimento, né? Os bancos cresceram muito no Brasil nas últimas décadas, a economia do Brasil cresceu nas últimas décadas, aos trancos e barrancos ela cresceu. Afinal, a gente saiu da década de 90, do período de hiperinflação, com a taxa Selic lá em cima, onde o grande negócio dos bancos era mais o overnight, não tinha tanto crédito, para um período em que houve a expansão de crédito, a expansão da economia e também do resultado dos bancos. E, não à toa, o Itaú cresceu bastante também, se tornando um dos bancos privados, um dos bancos, né, com maior ROI, retorno sobre investimento, do mundo. Beleza, e historicamente,
além desse alto crescimento, as ações da Itaúsa tiveram sempre um bom dividend yield. Né? O que é o dividend yield? É o dividendo recebido pelo acionista dividido pelo preço da ação ali ao ano. Um dividend yield que ficou ali oscilando na faixa dos 5 a 10% aí nas últimas 2 décadas. Ou seja, dos anos 90 para cá, o valor de mercado da empresa subiu bastante, ela pagou bastante dividendos e não à toa o cara que reinvestiu os dividendos nela e carregou durante esse tempo ganhou muito dinheiro. Beleza. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, todo mundo sabe disso, então vamos falar sobre o presente, tá? O que está acontecendo aí com essas ações? Ó, nesse gráfico que está na tela agora do Invest Site, você pode ver os dividendos mais juros sobre capital próprio distribuídos pela empresa aí por mês. E pode ver que em fevereiro, ela distribuiu dividendos e juros sobre capital próprio ali na faixa de 20 e tantos centavos por ação. Beleza, aí o que veio depois de fevereiro nesse ano? O que veio? Uma doença facilmente transmissível que teve e está tendo impacto sobre a economia. E não à toa, a Itaúsa passou a distribuir menores dividendos desde então. Todas as distribuições foram de 2 centavos por ação. Inclusive, ela soltou um fato relevante lá no mês de maio explicando sobre a situação e os posteriores menores pagamentos de dividendos. Como o dividendo é o lucro distribuído pelas empresas e não apenas o Itaú, como as outras participações da Itaúsa sofreram, não à toa, né? Tem menos para distribuir. Esse é o resultado de curto prazo deste ano. Beleza, além disso, o que tem mais? Tá? Por que está caindo mais do que o Ibovespa? O que tem primeiro, esse problema de resultado, tá? Em que bancos eles sofrem um pouco mais que o normal. E segundo, uma tese, né, nada certo, de que grandes bancos vão ter seu ROI espremido com o passar do tempo. Vai ter um retorno sobre o patrimônio menor. Isso por conta, né, de vários fatores, inclusive da pulverização de serviços financeiros sendo distribuídos por fintechs, bancos digitais, etc. Então tem essa tese e tem gente grande que está shorteando, né, operando vendido contra os grandes bancos. Beleza, até aqui eu expliquei a situação. E agora o que você pode estar pensando, né, para decidir se compra ou não compra? Uma coisa que eu vejo que as pessoas pensam muito é o seguinte: olha, é uma ação boa, é inegável que não tende a quebrar, é inegável que tem suas vantagens competitivas, não preciso nem citar aqui, ela caiu bastante, então vou comprar. Ou ainda, né, pensamentos do tipo: a ação que dentre as que eu tenho é uma que não tá indo tão bem, então eu vou aumentar bastante a posição. O que eu acho dessa linha, tá? Primeiro da ideia de, olha, só porque caiu eu vou comprar. Eu não sou o maior fã dessa forma de raciocínio, porque muitas vezes ela mostra uma falta de estratégia, uma falta de norte para a tomada de decisão. Eu acho que simplesmente tomar a decisão de comprar mais só porque caiu, sem nenhuma comparação com os critérios pelos quais você compra uma ação, não é uma boa decisão a ser tomada, tá? E o que eu mais vejo, na verdade, são investidores que estão começando e não têm uma estratégia de investimentos, o que é normal. Todo mundo começa sem ter uma estratégia de investimentos, mas o que é algo que leva para uma insegurança muito grande, né? Não à toa eu recebi uma chuva de perguntas de pessoas querendo saber se comprava Itaúsa ou não. Quer dizer, fico feliz pela confiança, mas você não pode depender da opinião de uma pessoa para decidir se você vai comprar ou não as ações. Essa opinião ela só é válida se você entender muito bem a estratégia de investimentos dessa pessoa, as convicções dela e essas convicções virarem as suas, beleza? E a outra ideia de não, porque caiu aqui, vou aumentar a exposição. Também não gosto porque ela vai contra um dos pilares do investimento de sucesso, que é a diversificação. É não concentrar muito uma posição em uma única empresa. Beleza, ok, só mostrei problema até aqui. Como fazer para decidir se vale a pena comprar ou não? O negócio é tão simples que pode se resumir a 2 passos, tá? Passo número 1 é ter uma estratégia clara de investimentos, né? Pensa numa estratégia como um GPS, um guia que vai te levar de onde você está hoje para o futuro, né? Que é para a construção de um patrimônio maior, com uma jornada tranquila, sem você se perder no meio do caminho entre esse ponto A e o ponto B. Quem tem uma estratégia pode pegar, bater o olho na estratégia, ver se a Itaúsa continua sendo uma boa ação, se é que ela era antes, com base nessa estratégia, e se ela continua, aí o cara sabe que é hora de comprar mais.
Então, o primeiro passo é ter uma estratégia. É importante que essa estratégia também preveja o nível de diversificação, tá? Eu jamais colocaria 5% do meu patrimônio ou mais do que isso numa única ação. Na verdade, na minha carteira ideal, tá? No mundo ideal, eu teria 33% em ações brasileiras e 20 posições, né? 5% em cada. Então, cada ação brasileira seria equivalente a 1,5%, 1,6% da minha carteira. A estratégia é importante por conta desse ponto que eu comentei, de convicção. Você precisa ter convicção nas suas ações. Beleza? Esse é o passo 1. Qual é o passo 2? É seguir fielmente a sua estratégia, né? Olhar para ela e seguir ela sem se distrair, sem abandonar a estratégia, o nível ideal de diversificação, porque tem uma empresa que caiu mais, sem concentrar suas posições, sem comprar uma ação que simplesmente não está bem posicionada na sua estratégia. Ramiro, isso é muito vago, dá exemplos. Sim, vou dar exemplos. 3 exemplos, tá? 3 estratégias de investimentos diferentes e qual seria a decisão entre comprar mais sim ou não Itaúsa com base em cada uma dessas estratégias, beleza? Então vamos lá, estratégia número 1, uma estratégia de investimentos de forma passiva, via ETFs, tá? Para mim a melhor estratégia que tem para quem está começando com pouco, para quem está investindo ali seus primeiros 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais na bolsa. É a estratégia que eu ensino num curso chamado Minha Primeira Carteira de Ações. Ela consiste em você diversificar a sua carteira na parte brasileira investindo num ETF, como por exemplo o BOVA11. Então beleza, se eu sigo essa estratégia e vou comprar mais ações, estou comprando Itaúsa? Sim e não. Não diretamente, porque a sua estratégia é investir no ETF, mas sim porque a Itaúsa tem 2,28% de peso nesse ETF. E o Itaú tem mais 6,13%, como você está vendo na tela agora. Então, com base nessa estratégia, indiretamente você está investindo em Itaúsa. Beleza. Estratégia número 2, exemplo número 2. Eu pego uma estratégia de foco em comprar empresas boas pagadoras de dividendos, seguindo os filtros do método do Décio Bazin, tá? Que é o método que eu ensino para meus alunos em outro curso, no Descomplicando o Mercado de Ações, que ensina como investir diretamente em ações. Se a gente for olhar as empresas bem ranqueadas com base nessa estratégia, cujos principais critérios são o dividend yield dos últimos anos, ou cujo principal critério é analisar o dividend yield dos últimos anos, a Itaúsa está hoje bem ranqueada. Aliás, ela esteve presente em 67% dos anos dessa estratégia aqui no Brasil. Isso porque, como eu mostrei no início desse vídeo, ela tem um bom dividend yield histórico, tá? Sempre teve um bom dividend yield histórico. Então, se você segue essa estratégia, você teria Itaúsa na sua carteira. Exemplo número 3, a estratégia que eu sigo, o método Clube do Valor de investimento em valor profundo, que é o método que eu sigo para montar a carteira do meu fundo de investimentos em ações, do FIA do Clube do Valor. E essa estratégia é uma estratégia de valor profundo que compara o lucro operacional, não financeiro, com o Total Enterprise Value da empresa. E vamos lá, 90% da Itaúsa é Itaú. E Itaú, banco, não tem lucro operacional da mesma forma que uma empresa normal, né? O resultado é todo financeiro, e não tem Total Enterprise Value. Então, simplesmente a gente não investe em bancos. Não porque a gente odeia bancos, não porque a gente acha que eles vão mal, porque ele não está dentro da estratégia. Ah, mas aí você deixou de investir em Itaúsa no passado. Sim, deixei, não tem problema nenhum, a estratégia ainda assim teria ido muito bem. E aqui entra aquela ideia de você ter uma convicção clara e seguir com disciplina essa convicção. Então, qual é o grande ponto aqui, tá? Não dependa de diquinhas de alguém para tomar suas decisões, tá? Eu sei que se eu falar, não, eu tô comprando e tal, isso pode te dar mais segurança, sei lá, se o primo rico falar, se o holder falar, isso pode te dar mais segurança, beleza. Mas tenha pensamento independente, tenha suas próprias convicções, siga uma estratégia que faz sentido para você e você nunca mais vai ter problema de saber se é hora de comprar ou não uma ação. Então, dito isso, eu não estou comprando. E aí você pode pensar: ah, Ramiro, beleza, mas putz, não sei nem por onde começar. Não sabe por onde começar? Eu sei por onde você pode começar. Você pode clicar aqui e baixar o nosso checklist do investidor em ações. Checklist para você entender quanto você deve investir em ações, para você determinar a sua estratégia. Enfim, material gratuito que espero que possa te ajudar aí a tomar melhores decisões de investimento. Você está passando aí na tela e é um material que a gente criou aqui para facilitar a sua tomada de decisões, beleza? E se você quiser entender mais sobre o tema, ver mais vídeos sobre pagadoras de dividendos, também vou botar aqui uma opção para você. Tamo junto? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.